Hoje nós vamos ver como Deus não olha para a aparência do ser humano quando ele escolhe os seus servos, e sim leva em consideração o que há no coração do ser humano. Como exemplo, nós vamos pegar hoje uma história de Moisés, quando ele foi chamado por Deus, e como ele quis rejeitar o chamado de Deus pelo fato dele não saber se expressar direito e não ser uma pessoa eloquente, comunicativa. Isso vai nos mostrar uma lição muito importante na Bíblia, que é o fato de Deus não olhar para a aparência do ser humano, e sim a capacidade que ele tem de comunicar a sua mensagem da forma como ele quer e não como o ser humano quer. Aqui em Êxodo 4, a partir do versículo 10, nós encontramos a seguinte história. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Então, aqui quando Deus chamou Moisés, Moisés disse que ele não falava bem, que ele não era eloquente. Ele mesmo se desmereceu. E olha a resposta de Deus para ele. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Aqui a gente já tira uma lição muito importante, que é: ainda que ele não fosse eloquente, Deus queria ele, Deus não queria nenhum outro. Por isso Deus deu essa resposta para ele. Isso aqui nos mostra que Deus não está olhando para a nossa aparência, Deus não está olhando se nós temos algum defeito físico ou se ao menos nós sabemos nos expressar. Ele mesmo disse: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Então quer dizer que nós temos segurança em Deus e não no homem, não na nossa própria capacidade de eloquência. Hoje em dia nós vemos tantos homens falando eloquentemente, porém falando heresias, levando pessoas, multidões ao inferno. Hoje nós vemos muitas pessoas indo pela aparência. Porque a pessoa fala bem, porque ela fala eloquentemente, ela é articulada no falar, e as pessoas só olham esses critérios, entendeu? A aparência, o vestir, entendeu? E Deus não está se importando com isso. O que Deus quer é saber se você está pregando a verdadeira mensagem. E aqui no versículo 13, mesmo depois de Deus ter falado: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, veja a resposta de Moisés no versículo 13. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha só a resposta dele. Ele não queria de jeito nenhum. Ele disse: envia outro, menos eu não quero. Quem sabe ele não tinha segurança no falar. Quem sabe ele viu que era muita responsabilidade, mas Deus queria ele. Deus viu algo que ninguém viu dentro dele. Deus, ele vê coisas que o ser humano não vê. Por isso ele escolhe pessoas que o ser humano vai julgar. Poxa, esse cara aí... Mas Deus olha de uma forma diferente do ser humano. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Que ele estava com a expectativa humana, expectativa equivocada, e achava que os filhos de Jessé, que tinham aparência fortes, ele queria ungir aqueles. Ele estava ansioso para ungir um dos filhos de Jessé pela forma com que ele estava vendo. Ele dizia: certamente este será o próximo rei de Israel. Mas o que foi que Deus falou? Samuel, não atentes para a sua aparência, porque Deus olha o coração. Deus não vê como o ser humano. O ser humano olha a aparência, mas Deus, o Senhor, vejo o coração da pessoa, entendeu? Então é o mesmo caso aqui de Moisés. Ainda que ele mesmo estivesse se desmerecendo, mas Deus queria ele. E mesmo Deus dizendo, né, a resposta dele foi negativa: envia outro, menos eu. Olha só no versículo 14 o que foi que Deus falou para ele, depois que ele disse: envia outro, menos eu. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, o teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo,
ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Deus ficou muito aborrecido porque ele negou. Mas o que foi que Deus fez para contornar a situação? Então Arão era uma pessoa que falava bem. Mas por que Deus não quis Arão, mas quis Moisés? Só Deus sabe exatamente o que ele estava vendo ali no coração de Moisés, para ele querer Moisés e não Arão. Ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Por quê? Porque Deus iria ser com Moisés e Moisés ia falar para Arão, olha, Deus está falando para te falar isso. Então isso é muito interessante, porque isso nos mostra como nós somos enganados muitas vezes pela nossa forma de ver o mundo. Às vezes a gente julga só pela aparência, só pelo vestir, só pela beleza e a gente quebra muita cara. E olha o que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 11:6. E embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O que ele está dizendo aqui? Que ele não era uma pessoa que falava bem, que se articulava bem, que falava com aquela forma eloquente, porém, ele demonstrava conhecimento de Deus. Se as pessoas olhassem só para a forma como ele falava, as pessoas iriam se enganar. Porque pessoas que vão atrás de forma bonita de falar, elas acabam caindo em armadilhas, e grandes armadilhas. Tem pessoas aqui no YouTube mesmo, pessoas que têm milhares e milhares de seguidores e falam cada heresia. Em 1 Coríntios 2, olha o que Paulo fala aqui. Versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Ainda que ele soubesse se expressar bem, e que no outro versículo ele disse que não se expressava bem, que era falto no falar, mas aqui ele já diz que ele escolheu não usar com ostentação de palavras persuasivas, palavras bonitas. Como ele tinha a sabedoria de Deus, ele sabia disso, para que as pessoas não se apoiassem em sabedoria humana, ostentação de palavras, eloquência, entendeu? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Então, quando ele fala da sabedoria, expomos a sabedoria entre os experimentados, mas não a sabedoria desse século, desse mundo. Em algumas traduções fala deste mundo, Ele está querendo falar que não é uma forma bonita de falar, mas que é cheia de verdade. O evangelho, ele às vezes vem da forma mais humilde a nível de linguagem, mais deficiente a nível de linguagem. Porém, dentro daquela forma errada de falar, Deus se expressa da forma mais perfeita. Em Lucas 21:15 diz assim, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. A pessoa pode ser a mais inteligente, sabe se expressar muito melhor do que você, mas a verdade está contigo. E ultimamente, Deus tem falado através de pessoas simples, através de pessoas humildes. Deus começou a fazer uma grande obra, porque nos lugares onde estavam cheios de pessoas muitas vezes até querendo ouvir um pouco de Deus, estavam sendo e até estão ainda sendo pregadas as maiores heresias, as maiores mentiras, estão blasfemando contra Deus. E Deus tinha que fazer alguma coisa. Deus tem levantado muitos homens para falar da parte dele. Deus está provando pessoas que estão indo atrás de aparência, estão indo para o abismo. E o último texto que eu quero trazer aqui é o Lucas 12:11-12. Quando vos levarem às sinagogas perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar,
porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Deus ele se expressa através da sua palavra. Não é através da minha eloquência ou da eloquência do fulano, do ciclano, da ostentação de palavras. O falar bonito é igual à história do canto da sereia, né? Aquele cântico bonito que levava muitos homens, né? Mas chegava na hora, viravam comida, porque era uma armadilha. A palavra de Deus aqui nos ensina isso. Então era isso o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.